Então, bom dia, alunos, dando início à aula de física, aula de número 14, onde nós faremos apenas exercícios nesta aula. Então, vamos ao exercício 45 da página 156. Na figura 1, 2 e 3 são partículas de massa M. Lembre-se que a massa a gente pode desprezar, né? A partícula 1 está presa ao ponto O pelo fio A. As partículas 2 e 3 estão presas, respectivamente, à partícula 1 e à partícula 2 pelos fios B e C. Deixa eu mostrar a figura aqui para vocês, ó. Talvez não esteja com a apostila, né? Então, tem partícula 1, partícula 2, partícula 3. Aqui tem um fio A, aí o fio B que liga 1 e 2 e o fio C que liga 2 e 3. Tá? Então, eles giram juntos. Todos os fios são inextensíveis, ou seja, inelásticos, né? E de massa desprezível. Cada partícula realiza um movimento circular uniforme com o centro O. Sobre as frequências angulares, que é aquele Wzinho, né? E as velocidades lineares V, para cada partícula é correto afirmar que. Então, vamos analisar aqui. Se eles estão presos, fazem o mesmo movimento, tá? Girando no mesmo sentido, eles vão possuir a mesma velocidade angular, porque eles vão descrever o mesmo ângulo num determinado intervalo de tempo. Agora, se a gente analisar a velocidade linear, para a partícula 3 acompanhar a partícula 1, ela tem que ter uma velocidade maior, né? Senão, ela vai ficar para trás. Então, a gente conclui que velocidade angular 1 igual a velocidade angular 2 igual a velocidade angular 3, e a velocidade 3 tem que ser maior que a 2, e tem que ser maior que a 1. Portanto, na apostila, o item correto é a letra E. O exercício 46. Um garoto treinando arremesso de pedras com uma atiradeira gira o dispositivo de 0,80 metros, ou seja, 80 centímetros, né, de comprimento sobre sua cabeça. Isso aqui, então, é o raio, tá? Descrevendo um movimento circular com velocidade constante e aceleração radial, que é a aceleração centrípeta, de 370 metros por segundo ao quadrado. Num certo instante de tempo, a pedra lançada tangencialmente à trajetória e atinge o solo numa posição de 10 metros em relação ao garoto. Considere desprezível a resistência do ar e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, podemos afirmar que a altura do garoto em metros é aproximadamente igual a quanto? Então, primeiro a gente tem que calcular a velocidade horizontal, através da fórmula da aceleração centrípeta. Então, aceleração centrípeta é igual velocidade linear ao quadrado, divididos pelo raio. Então, aqui já foi passado, né, o raio para o outro lado, multiplicando a aceleração, já foi colocado na raiz. Então, a velocidade vai ser raiz quadrada de 0,80, que multiplica a aceleração, 370. Portanto, a velocidade vai ser de 17,2 metros por segundo. Agora, a gente tem que calcular o tempo necessário, tá? Para que esse trajeto ocorra. Então, a gente tem a velocidade, a gente tem os 10 metros que ele forneceu, né? Então, só dividir 17,2 por 10. Isso vai dar 0,58, aliás, segundos. E agora, calcular a altura do garoto, através da equação das posições. Altura igual gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, divididos por 2. Portanto, 10 divididos por 2, né, vai dar 5, multiplicado pelo quadrado de 0,58,
a gente vai obter uma altura de 1,69 m. Próximo exercício, 47. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseiro, como mostra a figura. Vou mostrar as figuras para vocês. Então, o que acontece aqui, ó, né? A gente tem a coroa da frente, a gente tem a catraca atrás, então tem vários tamanhos, né? Vários raios. Então, qual vai fazer com que a velocidade da bike, né, seja maior? O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo das coroas, em que opções abaixo, a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada. Então, se a gente analisar as figuras, a gente pode perceber que a diferença entre os diâmetros das coroas dianteira e traseira tem que ser o maior possível. Então, aqui a gente já pode eliminar algumas alternativas, né? Como a B, que é quase do mesmo tamanho, a C, a D, essa aqui dá para eliminar, porque a coroa da frente tem que ser maior, né? Porque imprime mais força. Então, a gente fica entre a A e a E. Só que a E, eles colocaram a correia de um modo estranho, então não vai aumentar, né, o espaço percorrido com uma pedalada. Então, a única alternativa que bate é a letra A. A coroa da frente maior, coroa de trás menor. Próximo exercício, 48, também com uma bicicleta. Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde vamos considerar o π igual a 3. Então, ele quer saber, com uma pedalada, com uma volta que a roda dá, quanto que a bicicleta vai se deslocar. Os dados fornecidos foi o diâmetro, né, da roda da frente, aqui é 30, e da roda de trás é 80. Não, desculpa, 10, né, a catraca aqui, 10 e 30. Então, a gente vai primeiro calcular o comprimento da circunferência, tá? Para verificar a relação de voltas de uma para outra. Então, a circunferência aqui, ó, a gente vai calcular a circunferência de cada uma delas. Então, da coroa maior, o diâmetro é 30, portanto, o raio é metade, né? 50. Jogando lá na fórmula, a circunferência, 2πr, ou seja, 2 que multiplica 3, que multiplica o raio, que é 15. Portanto, vai dar 90 centímetros. Da coroa menor, que tem um diâmetro de 10 centímetros, o raio, então, é 5, né? 2 que multiplica π, que multiplica r novamente, ou seja, 2 que multiplica 3, que multiplica 5, vai dar uma circunferência de 30 centímetros. Como elas giram a mesma velocidade, a menor terá que dar mais voltas para compensar o comprimento da maior. É bem óbvio, né? Então, a gente faz a divisão da que tem uma circunferência de 90 divididos pela outra que é de 30. Portanto, enquanto a roda maior dá uma volta, a roda menor vai dar 3 voltas. Como a coroa menor da roda está ligada à roda e elas giram juntas, ou seja, a roda também dá 3 voltas quando a coroa maior dá uma volta.
Então, dessa forma, para calcular quanto é a distância percorrida pela roda, quando a coroa maior dá uma volta, basta calcular o comprimento da mesma, valor referente a uma volta, né, e multiplicar por 3, que é o valor referente a 3 voltas. Então, sabendo que o seu diâmetro é igual a 80 centímetros e o raio é 40, a gente vai jogar novamente na fórmula 2πr, 2 que multiplica 3, que multiplica 40, vai dar 240. Tá? Então, se uma dá 240, a outra, ou percorrer 240 centímetros, a outra que dá 3 voltas, é só multiplicar por 3. Então, 3 vezes 240 dá 720 centímetros, ou 7,2 metros com uma pedalada. E o próximo e último exercício é o 49. Em um antigo projetor de cinema, o filme a ser projetado deixa o carretel F seguindo um caminho que o leva ao carretel R, onde será rebobinado. Os carretéis são idênticos e se diferenciam apenas pelas funções que realizam. Então, tá aqui, ó. Antigamente era assim. O filme, que era uma fita, né? Ela vai girando aqui, ó. Já está mostrando o sentido, né? Então, essa aqui é a bobina R, a bobina F. Aqui o filme ainda está cheio, né? Quer dizer que ele vai girar. Vamos ver a resposta, né? Vamos ver o que eles perguntam. Pouco depois do início da projeção, essa frase é importante, porque a gente tem que interpretar o exercício. Como aqui é a parte do filme que ainda não foi projetado, ele está bem maior, né? Então, ele vai rodando por aqui e vai sendo rebobinado aqui. Vocês não são dessa época onde a gente alugava filme na locadora e tinha que entregar rebobinado novamente. Então, a gente tinha que voltar tudo de novo e rebobinar para cá. Ou seja, o que eu quero dizer é que aqui tem um caminho bem maior para ser percorrido do que aqui. Então, pouco depois do início da projeção, os carretéis apresentam-se como mostrado na figura, na qual observamos o sentido de rotação que o aparelho imprime ao carretel R. Nesse momento, considerando as quantidades de filme que os carretéis contêm e o tempo necessário para que o carretel R dê uma volta completa, é correto concluir que o carretel F gira em sentido. Bom, carretel F, né? Se esse aqui gira nesse sentido horário, o carretel F também vai girar no sentido horário, né? Então, nas respostas, horário, será que ele dá mais voltas ou será que ele dá menos voltas? Analisando a figura, a gente vai perceber que ele dá menos voltas, né? Ele vai ser mais lento do que esse aqui. Então, a letra D que está correta. Horário e dá menos voltas que o carretel R. Encerrando a aula, encerrando a gravação. Muito obrigada, alunos.